Sumário pré-requisitos. Vamos dar das funções reais de variável real a secção função par e função ímpar. Os pré-requisitos necessários para compreender a aula na totalidade são ter competências na área de conjuntos, conjuntos numéricos e referenciais cartesianos em duas dimensões. Deverá ainda saber trabalhar com a função afim e função quadrática. Os conceitos fundamentais a reter e as palavras-chave são estudar a paridade de uma função real de variável real através da sua expressão algébrica e do seu gráfico. As palavras-chave da aula são função par e função ímpar. Função par e função ímpar. Seja f uma função de domínio df, então f diz uma função par se quaisquer que sejam x pertencente a df, ou seja, qualquer que seja x pertencente ao domínio da função, f de x é igual à imagem de menos x, ou seja, objetos simétricos têm imagens iguais. F diz uma função ímpar se qualquer que seja x pertencente ao domínio de f. A imagem de menos x é assimétrica da imagem de x, ou seja, objetos simétricos, são menos x e o x, têm imagens simétricas. O gráfico de uma função par tem a propriedade de ser simétrica em relação ao eixo dos y. Temos aqui dois exemplos. Efetivamente, há simetria relativamente ao eixo dos y. Isso significa, e esta simetria resulta do facto de a imagem de qualquer x ser igual à imagem de menos x. Por exemplo, observamos aqui neste gráfico o 1 e o menos 1, que são objetos simétricos e que têm a mesma imagem, que neste caso é menos 1. Passa-se isso com todos os pontos. Por exemplo, a imagem de 2 aparentemente é próxima de 2 e a imagem de menos 2 também é 2. Ou seja, a imagem de x é igual à imagem de menos x para todo o x pertencente a R. Temos aqui um outro exemplo de um gráfico G que verifica a mesma situação. A imagem de menos 1 e de 1 são iguais e, portanto, gráfico simétrico relativamente ao eixo dos y. O gráfico de uma função ímpar tem a propriedade de ser simétrico em relação à origem do referencial. Temos aqui dois exemplos. Gráficos simétricos em relação à origem do referencial. Porquê? Porque se considerarmos este ponto 1, 1, ele tem um correspondente aqui em baixo, que é menos 1, menos 1, e é um ponto simétrico relativamente à origem do referencial. Portanto, estes dois pontos são simétricos relativamente à origem do referencial. Acontece isso com todos os outros. Se considerarmos, por exemplo, a imagem de 1.5, que estará algures aqui, tal como é próxima de 2, a de menos 1.5 é próxima de menos 2. Portanto, temos que objetos simétricos têm imagens simétricas. Temos aqui um outro exemplo. A imagem de menos 1 é 3, a imagem de 1 é menos 3, portanto é simétrica. E novamente um gráfico simétrico relativamente à origem do referencial, porque se considerarmos qualquer ponto, em particular estes dois, este e este, são simétricos relativamente à origem do referencial. Passa-se isso com qualquer ponto. Por exemplo, este ponto tem aparentemente como correspondência este aqui. Os gráficos das funções ímpares têm a propriedade do seu gráfico ser simétrico em relação à origem do referencial. Temos, portanto, aqui um exemplo, dois gráficos que têm esta propriedade de ser simétricos em relação à origem do referencial. O ponto 1, 1 corresponde ao ponto menos 1, menos 1. Portanto, este ponto é simétrico relativamente ou melhor, estes dois pontos, o ponto 1, 1 e menos 1, menos 1, são simétricos relativamente à origem do referencial. Porque se traçássemos uma reta, ou um segmento de reta, que tivesse início neste ponto e fim neste, a origem estaria precisamente no meio. Portanto, temos pontos simétricos em relação à origem do referencial. Se escolhêssemos outro ponto qualquer, por exemplo este aqui, notemos que tinha ponto correspondente aqui em baixo. Bastava traçar
um segmento de reta com origem neste ponto e que tivesse como ponto médio a origem do referencial, para sermos conduzidos a um ponto extremo do segmento de reta, que seria o ponto que teria como coordenadas a abscissa e a ordenada simétricas. Por exemplo, se este ponto fosse 1.5, 2, por exemplo, o outro seria menos 1.5, menos 2. Ou seja, objetos simétricos, são o caso de 1 e de menos 1, têm imagens simétricas. No lado direito temos outro gráfico da função g, e temos os pontos assinalados. Portanto, a imagem de 1 é menos 3, e o menos 1, que é, portanto, um objeto simétrico, vai ter imagem simétrica, que vai ser 3. A imagem de 1 é menos 3, a imagem de menos 1 vai ser 3. Se traçássemos um segmento de reta com origem nestes dois pontos, a origem do referencial estaria precisamente no meio. Vamos agora ver um exemplo analítico para estudar a paridade. É como se diz, estudar a paridade é indicar se é par, se é ímpar, ou se não é, ou se não se enquadra em nenhuma destas categorias. Portanto, o exemplo analítico significa que nós não temos o gráfico da função, temos sim uma expressão algébrica e, com base nela, pretendemos concluir se se verifica esta propriedade de ser par ou ser ímpar e, consequentemente, a simetria do seu gráfico relativamente ao eixo dos y ou à origem do referencial. Vamos então começar. Começamos por a linha A e por calcular o f de menos x. Portanto, o f de menos x é a expressão que resulta de pôr no lugar do fx, no lugar do x da expressão fx, o menos x. Portanto, vamos pôr no lugar do x o menos x aqui. Aqui no lugar do x também. Portanto, vai ficar menos x entre parênteses ao quadrado, menos 3 vezes menos x à quarta. Expressão esta que se pode simplificar, uma vez que menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado, porque o quadrado de um número é igual ao quadrado seu simétrico e será sempre com sinal positivo ou nulo. O mesmo se passa com uma potência quarta. Portanto, ter, por exemplo, o 5 elevado a 4 ou menos 5 elevado a 4 conduz-nos ao mesmo resultado, pelo que, em geral, quando temos uma variável x, acontece o mesmo. Portanto, nós podemos simplificar esta expressão e concluir que é igual a f de x, ou seja, o f de menos x deu igual a f de x, que é x quadrado menos 3x à quarta. Pelo que somos levados a concluir que, como esta igualdade se verifica para todo o número real, podemos concluir que a função f é uma função par. Portanto, o R vai ser o domínio. Todas estas quatro funções que estamos a trabalhar têm domínio R. Neste caso, tem que se verificar esta igualdade para todo o ponto. Temos agora o exemplo da função g. Vamos calcular o g de menos x pelo mesmo método, ou seja, substituir na expressão algébrica de g o x por menos x, e fica, portanto, a expressão que estamos a ver, e prosseguimos simplificando. Menos x entre parênteses ao quadrado fica igual a x ao quadrado, menos x entre parênteses à quarta fica igual a x à quarta, pelo que somos conduzidos a esta igualdade. Temos, portanto, que fica igual a g de x, porque a expressão deu rigorosamente igual à expressão inicial à função g, e mais uma vez somos conduzidos à conclusão de que, como g de menos x é igual a g de x, qualquer que seja x pertencente a R, podemos concluir que g é uma função par. Passemos agora à linha C. Calculamos o h de menos x, substituindo na expressão algébrica de h o x por menos x. Agora simplificamos a expressão. Note-se agora que menos x ao cubo já não fica x ao cubo, fica assim menos x ao cubo, quando é uma potência ímpar. Uma potência, por exemplo, 2 levantado a 3 dá 8, menos 2 levantado a 3 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, portanto fica com sinal menos, é menos 8, portanto quando fazemos uma potência cúbica o sinal mantém-se. E, portanto, simplificando a expressão, menos 3 vezes menos x dará 3x, ficamos com uma expressão que, colocando o menos em evidência, coloca-se o menos em evidência, troca-se o sinal do menos x ao cubo e do mais 3x, e fica, portanto, igual a menos h de x. Ou seja, o h de menos x, desta vez, é igual ao menos h de x. E como esta relação, como esta igualdade se verifica para todo o número real, podemos concluir que h é uma função ímpar. Vamos agora passar para a linha D e exercício
função i de x. O i de menos x, que resulta de substituir o x por menos x na expressão algébrica de i, ou seja, fica menos x ao quadrado mais 3 vezes menos x, pode ser simplificada na forma x ao quadrado, uma vez que menos x ao quadrado é menos x elevado a uma potência par, pode simplificar o menos x ao quadrado e colocar apenas x ao quadrado, menos 3x. E podemos então concluir que a expressão i de menos x é diferente da expressão i de x, portanto o i de menos x vai ser x ao quadrado menos 3x, e o i de x é x ao quadrado mais 3x, há diferença aqui neste mais, e o i de menos x também é diferente do simétrico de i de x, porque o simétrico de i de x é menos x quadrado menos 3x. Portanto, podemos concluir que a função i não é par nem é ímpar. Vamos agora observar as propriedades de simetria dos gráficos das funções, representando-os através de software próprio, ou seja, vamos recorrer, por exemplo, a uma calculadora gráfica e também ao software GeoGebra para observar as conclusões analíticas que tiramos. Estamos a ver, portanto, uma calculadora gráfica, entre muitas que há no mercado. Vamos também trabalhar com software livre, que é igualmente bom ou melhor do que a calculadora para esta tarefa. E vamos clicar aqui na linha correspondente, na linha de teclas correspondente ao controle da parte gráfica da calculadora. Clicamos na primeira tecla do lado esquerdo, y1 igual, e vamos introduzir x ao quadrado menos 3x à quarta. E agora podemos escolher o Zoom Standard, clicando aqui em Zoom na terceira tecla, Zoom Standard, Zoom 6, para obter o gráfico da função. E obtemos um gráfico que é simétrico relativamente ao eixo dos y e, portanto, confirma a conclusão que tínhamos tirado de que f é uma função par. Temos aqui escolher um zoom um pouco maior, ou fazer zoom in ou zoom out, ou então até zoom decimal, que é uma janela um pouco mais ampliada do gráfico. E aqui temos, agora conseguimos ver com mais pormenor, parece que aqui nesta zona há qualquer pormenor, há qualquer coisa que não se está a ver bem. Podemos escolher o zoom box nesta máquina. Portanto, qualquer máquina tem estas funcionalidades, mais coisa, menos coisa, mas basicamente nós queremos focar, a partir do momento em que eu clicar Enter, vai-se começar a formar um retângulo à volta da zona que se pretender, para depois, quando se clica Enter novamente, a calculadora se limitar a focar esta zona. Se eu clicar agora Enter, vou passar a ver só aquela zona do ecrã. E continuamos a ver uma função par e com mais detalhe o que se passa ali na zona em torno do zero. Vamos agora passar para a função g, que é a função, podemos apagar esta, x ao quadrado sobre 3, x ao quadrado sobre 3, portanto a função g também concluímos que era par, ora menos, abrir parênteses, 3 a dividir por, abrir parênteses, menos, este é o menos posicional, o outro menos é o menos operacional, ou seja, aqui é para indicar, por exemplo, o número menos 3, aqui é para fazer o 3 menos 4x, portanto é o menos operacional, aqui é o de posicional, de indicação de número negativo. Vamos colocar o x ao à quarta, a potência quarta é aqui, neste chapéu, e portanto, menos x à quarta, fecha parênteses, e vamos ver se o gráfico já está, fecha novamente parênteses, o número de parênteses tem que ser em número par, portanto, 2 parênteses a abrir, 2 parênteses a fechar. Vamos obter um zoom standard para ver o que é que se passa com este gráfico. E mais uma vez estamos perante uma função que tem um gráfico simétrico em relação à origem do referencial. Portanto, confirma-se a conclusão de função par. Vamos agora para outro software para variar um pouco. Já sabemos como é que este funciona. Vamos agora passar para o software muito popular neste momento, que é o software GeoGebra. É gratuito e pode ser obtido através do site www.geogebra.org. Escrevendo no Google GeoGebra, as primeiras ocorrências da pesquisa são precisamente nesse sentido. Estamos neste momento a ver o software GeoGebra, portanto uma janela deste software, e temos aqui a caixa de entrada
a caixa de entrada de fórmulas, de expressões. Vamos então introduzir a expressão algébrica da função h. hx igual a x ao cubo, portanto x chapéu 3, menos 3 asterisco x. Temos que fazer as multiplicações com asterisco. E quando fazemos Enter, temos de imediato o gráfico da função e de uma forma muito rápida, como podemos observar. E fica então um aspecto muito melhor que na calculadora, ecrã maior, do tamanho que nós quisermos, para dizer a verdade. E, portanto, bastante melhor, dá para mudar as cores. Se quisermos pôr o gráfico a azul, colocamos o gráfico a azul. Portanto, tem outras potencialidades que a calculadora não tem. Portanto, é sempre ter isso em conta. Portanto, a pessoa às vezes paga por uma calculadora bastante caro e não tem em conta que o software está em permanente atualização e consegue ter muito mais qualidade que a calculadora. A calculadora fica estática desde que se compra, fica ao longo dos anos igual, enquanto que o software está sempre em permanente atualização. No caso do GeoGebra, as atualizações são de 15 em 15 dias. Vamos agora escrever a outra função. Portanto, concluímos que a função é ímpar. Há aqui uma simetria relativamente à origem do referencial. Se marcarmos aqui um ponto qualquer, vamos marcar aqui um ponto qualquer, num sítio qualquer. Ele marcou aqui em baixo. Ora, marcamos aqui a origem do referencial. E agora, se fizermos traçar, e até tem esta funcionalidade de ponto simétrico. Ora, ponto simétrico, temos aqui uma hipótese de fazer uma reflexão. Reflexão central. Se fizermos a reflexão deste ponto relativamente... Ora, fiz qualquer coisa aqui mal. Ctrl Z para anular. Reflexão deste ponto relativamente a este. Ora, vem para aquele lado, então é ao contrário. Reflexão deste ponto. Ora, deste ponto A relativamente a B. E temos então o ponto A'. Portanto, isto significa o simétrico de um ponto relativamente a outro. Portanto, se traçarmos um segmento de reta, o ponto médio será precisamente a origem. Vamos fazer outro. Ponto A, marcá-lo, por exemplo, aqui. Onde é que estará o simétrico correspondente? Bem, intuitivamente parece-me que está aqui. Vamos pôr aqui o software a fazer. Reflexão central. Ora, ponto. Há qualquer coisa aqui que não estou a fazer bem, mas certo. Ele estava à espera ainda do comando. Certo, não assumiu. Ora, vamos lá então. Aqui até diz o que é para fazer. Seleciona o objeto para reflexão e depois o centro da reflexão. Então eu estava a fazer bem. Não devo ter selecionado bem. Então temos aqui esta escolha, a outra escolha e lá está. Portanto, se traçarmos um segmento de reta agora, o segmento de reta que passa pelos dois pontos, a origem está precisamente no meio. Portanto, isto significa uma função ímpar. Vamos agora aqui escolher uma nova janela, ou podemos apagar esta, se agora chegarmos a apagarmos este gráfico, ele desaparece todo, também funciona bem. E vamos agora escrever a outra função, g de x, ou h, portanto era a função i de x. Vamos escrever i de x igual a x ao quadrado mais 3x. 3 asterisco x. É conveniente pôr para o vezes o asterisco, mas este software em particular, por vezes, aceita 100 vezes. Temos o gráfico de uma função que não é simétrico nem em relação ao eixo dos y, nem em relação, aqui vamos acrescentar o rótulo ao eixo dos x, portanto dá para fazer tudo este software. Agora ao eixo dos y, para ver, que ele não fez por defeito. Cá o temos, já acrescentou este rótulo e este rótulo aqui. Temos um gráfico que não é nem simétrico em relação à origem do referencial, nem em relação ao eixo dos y. Portanto, confirma-se o que calculamos analiticamente, não é par, nem é ímpar. Próxima tarefa, praticar estes conceitos todos, resolvendo a parte correspondente da ficha de funções reais de variável real. Portanto, funções reais de variável real, aula 9. Deixamos aqui alguma bibliografia utilizada
na realização deste trabalho.